isso, o que não é isso. Eu me considero uma pessoa muito simples, quando eu falo assim simples, no meu entendimento, na forma de eu ensinar, na forma de eu praticar aquilo que eu aprendi, na forma de eu viver o Evangelho. O Evangelho para mim é a coisa mais simples do mundo. Nós é que complicamos tudo, porque se nós quisermos um resumo do Evangelho, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o Evangelho de Jesus, salvar todo aquele que se aproximar dele. Porém, nós humanos, nós gostamos de complicar. Você não é assim, não? Nós gostamos de complicar, nós queremos que o negócio seja mais mirabolante, seja mais difícil. Vou dar um exemplo para você. Um exemplo, por favor, me interprete bem. Temos aqui batismo nas águas, né? Então, quando tem batismo, nós temos o costume de tirar as fotos e, é claro, colocamos lá na rede social da igreja, até uma forma de divulgar e também de glorificar o Senhor pela vitória que é o batismo. Bom, nesse batismo eu poderia colocar como legenda, né? Legenda que fala nas fotos postadas, botei como legenda lá assim: batismo nas águas dia 2 de agosto. Pronto, não está mandando a mensagem? Mas como eu sou pentecostal, gosto de complicar, eu coloco assim: batismo povoando o céu e saqueando o inferno. Veja só como é que mudou o negócio, como é que ficou mais forte, né? Ficou mais místico. Na realidade, nós gostamos de misticismo. Desculpe a minha franqueza. E a dificuldade nossa também é que nós não gostamos da coisa simples. Nós gostamos de coisas novas, né? Nós gostamos de coisas mais difíceis, mais elaboradas. Pois bem, o tema que nós vamos abordar é um tema, para muitas pessoas, muito difícil, muito complexo. E eu vou tentar, de uma forma assim, muito simples, muito objetiva, tentar passar para vocês o que eu entendo sobre bênçãos e maldições. Primeiramente, eu queria que você deixasse de tornar complexo o que é simples. Certo? Nós temos essa mania de tornar complexo o que é simples e de simplificar o que é complexo. Vou dar um exemplo de complexar o que é simples. Veja só, complexar o que é simples. Venha hoje no culto do alinhamento, ativação de dons. Que culto é esse? Não é? Se você falar assim, irmãos, hoje nós vamos fazer um culto de oração, é isso. Mas alinhamento e ativação de dons e liberação do futuro. A pessoa, meu Deus, é um negócio complexo, né? Eu sou de um tempo na igreja que todo culto era culto. Hoje você chega na igreja e você pergunta ao irmão que está na portaria, hoje é culto de quê? Da família. Não, eu vou voltar na sexta, que na sexta é prosperidade. Hoje é o que? Prosperidade? Não, quando é da família, na quarta. Então na quarta eu volto. Eu sou do tempo que culto era culto. Que reunião como esta aqui, ou em reunião como essa aqui, Jesus curava, libertava. E por falar nisso, Jesus cura hoje, Jesus liberta hoje, porque essa reunião está sendo feita em nome dele. E ele fala o seguinte, que se tiver 2 ou 3 no nome dele, o que acontece? Ele está presente, né? E um exemplo de simplificar o que é complexo, ao meu ver, irmãos, você tem que estar no centro da vontade de Deus. O que de fato significa isso? É até bonito falar, né? Aleluia, eu estou no centro da vontade de Deus. Isso é simplificar o que é complexo, porque estar no centro da vontade de Deus exige de nós conhecer os desígnios de Deus. Você conhece o desígnio de Deus? Você conhece os caminhos de Deus? Bom, mas vamos lá então ao nosso tema. Na década de 1980, quem estava vivo aqui, diga amém. Seja sincero, você está na igreja, né? Em 1980, na década de 80, o Brasil foi invadido por uma doutrina, até então chamada doutrina da prosperidade. E com a doutrina da prosperidade, né, que tinha aquela história da confissão positiva. O que é confissão positiva? É você confessar aquilo que está na sua mente. Exemplo, eu quero trocar de carro hoje, eu vou confessar, vou trocar hoje, e isso se materializa.
Essa confissão positiva, ela veio dos Estados Unidos para cá, porque a teologia, ela tem uma linha, ela tem um caminho, né? Ela começa na Alemanha, se estraga nos Estados Unidos e apodrece no Brasil. Essa é o percurso de toda a doutrina. Começa tudo na Alemanha, estraga nos Estados Unidos e aqui no Brasil, por sua vez, apodrece. Pois bem, veio de lá e as pessoas então começaram aquele negócio de vencer, de ficar curado, a força, né, e tal, você tem que determinar. Bom, algumas igrejas adotaram essa escola, eu não vou aqui citá-las, até por uma questão de ética, que também não vem ao caso, e dentro dessa doutrina da prosperidade veio incluído um pacote. Que pacote foi esse? Primeiro, aquela história de batalha espiritual. Tudo era capeta, quem lembra disso? Se a sua filha tinha uma boneca que tinha um cabelo e tinha nesse cabelinho, era loirinho, demônio, né? Eu me recordo que na época, né, eu bem jovem, eu tinha um retrato, um quadro do Sylvester Stallone no meu quarto. Não tem aquele filme Rambo? Fala a verdade, vocês estão rindo, mas todo mundo viu, todo mundo gosta de ver. Quando passa, tu repete, tu fica essa historinha aí. Bom, eu tinha um quadro do Sylvester Stallone segurando aquela ponto .30, né? Só ele consegue usar uma ponto .30 na mão, né? E tá lá tirando. Tinha lá, minha mãe foi um trabalho de oração, e quando ela voltou, irmãos, ela voltou, sabe, num nível de santidade assim extremo. Primeiro ela acusou, falou que a sandália que as minhas irmãs usavam, Melissa, era do demônio. Não sei se você ouviu a sandália Melissa. Quem usou a sandália aqui, só para orar por você no final? Então, essa sandália não, é do demônio. Minha mãe pegou e joga fora. Me lembro que a minha irmã mais velha pegou e jogou no mato. Depois ela partiu para o meu quarto, irmão. Quando chegou no meu quarto, que viu a foto, não, o capeta está aí dentro, vamos botar fogo. Eu falei, não vai, aquela confusão. E é claro, mãe, né, eu vi o Sylvester Stallone sucumbir às chamas do inferno, né? Queimou tudo era demônio. Se você pegava uma garrafa de Coca-Cola, a pessoa falava assim, não pode beber isso não. Você fala, por quê, gente? Cheio de sede, aquela coca geladinha, por que não posso beber? Lê o contrário. Aí você olhava, alô diabo. Se você viu um desenho, não pode ver isso aí, porque a Disney é toda do capeta. Você lembra disso não? Teve um dia que um moço falou para mim assim, pastor, eu tive uma revelação muito profunda. Falei, pois bem, irmão, fale a revelação. E cá entre nós, eu acredito que Deus revela, tá bom? Aí eu falei, qual foi a revelação? Pastor, eu sonhei que eu fui ao inferno, e quando eu estava lá no inferno, o vermelhão estava sentado no trono dele, e de repente chegava um caminhão da Coca-Cola lá. Aí, sério. Aí eu fiquei ouvindo, eu não aguentei, né? Eu sou uma pessoa assim muito séria, você sabe disso. Só que nesse dia eu não aguentei, eu ri. Aí ele falou, o senhor está rindo de mim? Eu falei, não. Eu estou imaginando na garagem da Coca-Cola. Quando chega o motorista, o gerente fala assim, hoje você vai para o inferno. Imagina como é que todo mundo corre, né? Mas porque Coca era do demônio, sandália era do demônio, quem usava, como é que é o nome daquele bagulhinho que, diadema? Era do demônio, cinto era do demônio, paletó que era aberto atrás era do capeta. Tudo isso vem imbuído na batalha espiritual, né? E você tinha que orar e tal. Aí via esse demônio de todo jeito, demônio no colchão, demônio em cima do colchão, demônio que entrava na panela. Não estou exagerando não. Demônio que para sair falava assim, eu preciso de uma panela grande. Aí o pessoal pegava a panela, agora expulso, o demônio caía dentro. Não sei se virava cozido, mas saía, era uma confusão. E fora, né, nesse pacote veio a batalha espiritual. E também veio um negócio muito nocivo à nossa fé, muito prejudicial à nossa fé, que era a maldição hereditária. Quem já ouviu falar sobre isso? Né? O que a maldição hereditária ensinava? Que você, independente de estar na igreja por 10, 15 anos, ser membro, pastor, seja o que for, quando você receber essa doutrina, você tinha que pedir perdão a Deus por pecado da sua até 4ª geração. E como você fazia isso? Você entrava num processo de regressão,
mais ou menos um hipnotismo, e você descobria, foi meu avô que pecou. Então, quando você voltava a si, você pedia perdão a Deus pelo seu avô, como se fosse uma procuração do morto. Meu avô está pedindo perdão, agora eu estou perdoado. E quem não fazia esse processo tinha que passar por uma campanha de quebra de maldição. Normalmente era na sexta-feira, né? Porque também tem que ter um negócio místico de sexta-feira, né? Não, vem de branco, oh meu Deus! Aí todo mundo na sexta-feira ia quebrar a maldição. E eu me recordo quando orando numa igreja, o pastor do meu lado ele falava assim: Senhor, quebra a maldição da minha vida. Aquilo não entrou no meu coração. Mas que história é essa? Mas por causa desse pacote, prosperidade, dentro dela, batalha espiritual e também maldição hereditária. Hoje nós vamos aprender o que é maldição e o que são bênçãos de Deus. Amém? E eu espero que você saia daqui entendendo que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Mais do que vencedores. Vamos então começar? Pode passar aí, por favor. Vamos abrir nossa Bíblia aí, se você a tem. É sempre mais para você destacar e você marcar, mas a leitura nós vamos fazer aqui da nossa apresentação ali no slide. É mais para você marcar na sua Bíblia, anotar. Livro de Deuteronômio, capítulo 11, 26 e 28. Parece que cortou um pouquinho ali a letra final, mas dá para nós compreendermos. Acharam? Deuteronômio, capítulo 11, 26 e 28. Marcou aí? Sublinhou, destacou? Então vamos ler juntos aqui? Lembra que eu estou na sua sala, tá bom? Vamos lá, todos juntos. Eis a bênção quando cumprides o mandamento do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. Porém, se não, e vos devia, para seguirdes. Amém. Esse é o texto usado normalmente quando um pastor quer ensinar sobre maldição. Você notou que esse livro está lá no Antigo Testamento e narra um momento ímpar do povo de Israel, certo? Um momento de preparação, um momento de organização da nação de Israel, onde Deus começa a dar os seus preceitos, as suas leis, as suas regras, as suas ordens. E nesse texto aí, Deus então define, e pela primeira vez, abertamente é usada a palavra maldição no hebraico, e depois bênção. E tanto uma quanto a outra, segundo Deus, são condicionais a alguma coisa. O texto não fala que Deus amaldiçoa quem nasceu com o nome da letra F ou quem tem o nome com a letra A. Não, há uma condição para ser abençoado ou para ser amaldiçoado. E a condição é muito simples, segundo Deus. Qual é a condição? Se vocês obedecerem, serão abençoados. Se não obedecerem, serão amaldiçoados. E aí Deus continua falando assim: vou botar na frente de vocês a bênção e a maldição. Em outras palavras, 2 caminhos. É uma questão de escolha, é uma questão de consequência de escolha, certo? Então já vemos nesse texto aí que a maldição ela é uma consequência da desobediência do homem a Deus, que Deus não amaldiçoa, que a palavra de Deus não é uma palavra para amaldiçoar, mas a maldição vem quando nós não obedecemos aquilo que Deus determinou para nós, certo? Está aí tudo bem? Amém ou não amém?
Então vamos lá então para o próximo. Bom, as falsas ideias sobre maldição, né? Isso aí basicamente eu já falei. Pode até passar, porque eu já citei até maldição hereditária, já falei até como funciona. Vamos então a 3 palavras no Antigo Testamento que tem o mesmo significado. Maldição, né, tem a mesma palavra, perdão, com significado diferente. A primeira palavra, Allah, tá? Não é Allah, não. Allah. Se você usar o Allah em árabe, você está falando que Deus, né? Então, Allah. Veja só, é citada. Vamos ler, por favor. Significando maldição por quebra de aliança. É a palavra usada no texto que nós lemos. Quando você quebra uma aliança, deixa eu até explicar o que é uma aliança. Uma aliança é um contrato. Todo contrato ele tem os direitos e os deveres. Vamos dar como exemplo aqui um contrato de aluguel. Cabe ao senhorio, né? Manter isso ou pintar a casa antes de entregar. Cabe ao inquilino pintar quando devolver a casa, zelar pelo imóvel. Tem direitos e deveres. Quando essa aliança é quebrada, segundo a palavra de Deus, então a pessoa recebe a maldição. A outra palavra, por favor. Calau. É citada significando ridicularizar, zombar. Desejar a alguém uma posição inferior. Essa maldição aqui, ela é comumente usada sem nós sabermos. Por exemplo, quando um pai, acredito que o seu nunca falou isso, ou uma mãe chega para o filho e fala assim: você é uma peste. Você é um enviado do inferno, uma mula sem cabeça, um burro. São baseadas nessas expressões que tentam minimizar a pessoa ou simplesmente humilhar a outra pessoa, que vem também essa palavra aí de calau, que significa amaldiçoar por palavras. Amaldiçoar por palavras, infelizmente, às vezes, eu queria que você entendesse o seguinte, que a maldição, ela é como, já falei aqui algumas vezes, vou repetir, desculpe até a minha limitação em exemplos, a maldição é como um copo de veneno. Façamos de conta que eu pego aqui um copo de veneno, ou com veneno, né? Porque copo de veneno tem de plástico, tem de vidro, mas com veneno, e fala assim: ô diácono Elias, bebe aqui por favor esse veneno. O que o senhor faria? Tu está na frente da igreja, eu sou o pastor, vamos lá. Não beberia? O senhor beberia? Não? Você beberia? Daniel, você beberia? Não. Mariana, você beberia? Por que, Mariana? Não estou lhe dando o negócio? Não estamos no templo sagrado, dentro da igreja? Hã? Não beberia porque é morte na certa, né? Então, na verdade, a maldição é essa. É assim que funciona. A maldição não tem efeito nenhum em quem não absorve. É como um copo de veneno colocado à mesa. Se a pessoa jogou uma maldição sobre você e você não absorveu, que efeito tem ela? Nenhuma. É como um copo com veneno em cima da mesa que você não vai tocar. Até aí tudo bem, né? Amém. Vamos para o outro então. Ará é citada 63 vezes, significando amém. Nós vemos duas palavras que falam sobre maldição e agora vemos uma palavra que declara uma pessoa amaldiçoada. Por isso botei no final o estado já da maldição. A pessoa está amaldiçoada, né? Essa palavra significa que a pessoa está passando por um encantamento. A pessoa está presa. Uma expressão usada normalmente, está amarrada.
tudo que eu faço não vai para frente, tudo que eu faço não prospera. É bem verdade que isso aí é muito subjetivo, né? Tem gente que tem uma vida muito agradável e consegue falar isso. Às vezes o que falta para essas pessoas não é quebrar maldição, é um retrovisor no ombro, para olhar para trás, para ver que tem pessoas atrás que sofrem muito mais do que a gente. Mas como nós queremos sempre... Você já se comparou com um mendigo na rua? Alguém aqui já andou na rua, viu um mendigo e falou assim: poxa, queria ser tanto igual a você, caído aí, sujo? É claro que não. Nós nos comparamos com quem está aparentemente acima de nós. Então, essa maldição não tem nada a ver com se você não conseguiu o emprego que você queria. Quando fala que a pessoa está amarrada, está presa ao obstáculo, é em todos os aspectos da sua vida. É uma pessoa infeliz, a sua família é destruída, o seu coração é amargurado, não é? Tudo vai errado, ele recebe o salário, mas tudo atribula, ele está passando algum problema. Não tem nada a ver com problemas pontuais que nós vivemos, pelo amor de Deus. Senão, se eu falar assim, quem tem problema está amaldiçoado, ora, todos nós estaríamos, não é? Mas essa maldição aí é um estado de maldição. A pessoa, ela trabalha e não consegue vencer. Você já conheceu alguém que ela não consegue, por mais que ela lute, por mais que ela se esforce, por mais que ela trabalhe, ela não consegue se arrumar bem, ela não consegue cheirar bem? Já viu isso? Uma pessoa parece que tem, desculpa a expressão, um espírito de Maria Mulambo nela, que é aquela pessoa que tem um espírito de miséria. E deixa esse negócio para você, irmãos: miséria é um espírito. Miséria é um espírito. Nós podemos ser pobres, mas nós não somos miseráveis. Nós podemos ser pobres, mas nossa casa pode ser bem arrumadinha, pode ser ajeitada. Quando chegamos na casa de alguém que vê aquela confusão toda, sabe, aquela bagunça, aquela miséria toda, isso é um sinal de alerta, alguma coisa não está normal ali, porque essa pessoa está o quê? Vivendo sobre uma maldição. Agora vocês notaram, não sei se notaram, vou fazer aqui uma pergunta, é que todas as 3 palavras citadas até agora sobre maldição, todas elas têm a quantidade de referência na Bíblia Sagrada, notaram? Tantas vezes citado. Vocês notaram que é citada onde? No Antigo Testamento. Essa palavra maldição não é aplicada no Novo Testamento. Não se tem essa expressão dentro do hebraico. Não se tem isso. Se tem mais a nível de consequências, de atitude. Agora, essas palavras de maldição voltadas a obedecer ou desobedecer a Deus, só no Antigo Testamento. Certo? Até aí tudo bem? O próximo, por favor. Agora vamos à bênção. Eu cito somente uma palavra, Barak. Vamos ler o significado? Ajoelhar-se, honrar um superior. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, então virão sobre ti e te alcançarão todas as bênçãos. Então a palavra bênção no original significa o que? Ajoelhar-se ou submeter-se. Quando você obedece a Deus, quando você se submete a Deus, as bênçãos alcançam você, porque estão ligadas. O significado é mesmo de você se humilhar perante Deus, de você ser abençoado por Deus. Então nós entendemos agora o seguinte, que a maldição, ela vem sobre o ser humano por uma quebra de aliança ou desobediência, e a bênção de Deus vem sobre o homem por uma questão de obediência. Então nós podemos resumir a nossa pequena palavra aqui hoje dizendo que a diferença entre abençoado e amaldiçoado está no pêndulo chamado obediência. Não tem nada a ver com cor, não tem nada a ver com intelecto, não tem nada a ver com dons espirituais, tem a ver com a questão obedecer a Deus. Se a pessoa reconhece, submete a Deus, essa pessoa é uma pessoa abençoada.
Isso também no Antigo Testamento. Amém? Quem aqui obedece a Deus? Não, lá, passa aí, por favor. Pergunta difícil essa, né? Mas veio um, né? Veio um chamado Jesus, que muda toda essa parte, que muda o significado de bênção e de maldição. Jesus, ele consegue trazer para si aquilo que nós não conseguiríamos jamais nos livrar. Então, por favor, passe o texto aí. Esse texto nós temos que ler juntos. Isaías 53, 4 e 5. Diz assim: verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Ele merece ser aplaudido, não merece? Quando veio Jesus, ele muda tudo isso, porque jamais nenhum ser mortal iria conseguir cumprir toda a lei, jamais. Então Jesus vem, como diz o profeta Isaías, leva sobre si todas as nossas enfermidades. Essa palavra enfermidade aí é muito questionada. Alguns acreditam que essa enfermidade aí é física. Agora, se fosse física, irmãos, simplesmente acredito que não haveria necessidade de manifestação de Jesus estar curando as pessoas, só o passar dele, né? Mas se você ler o contexto, ferido, oprimido, você vai entender que essa enfermidade também é da alma, né? Aquela enfermidade, a alma estava enferma, a alma estava atribulada, amaldiçoada, e Jesus pega isso para si, e ele muda o contexto. Veja só, Salmos sempre cita algumas expressões, vou usar uma delas aqui: bem-aventurados. Alguém sabe o significado dessa palavra? Mais do que feliz. Eu ia falar feliz na minha simplicidade, né? O moço elevou o cubo, mas que mais do que feliz, bem-aventurado é feliz. E o que você entende por uma pessoa feliz? Pessoa feliz não é quem ri à toa, né? Felicidade tem nada a ver com gaiato. Mas o que é uma pessoa feliz? Pessoa livre? Amém. Dê, por favor, outra característica da sua felicidade. Contente? Contente, né? O significado da palavra é aquele que se contenta, né? Aquele que aceita, aquele que entende a sua posição. Prosperidade. Sim. Paz. Então, somar paz, ser contente, ser completo, prosperidade, então nós podemos dizer que é bem-aventurado, certo? Aí, se você ler o Salmo fala que é bem-aventurado. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se assenta na roda dos escarnecedores, né? Não, mas tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite e tal, serás próspero, não sei o quê. Bem-aventurado aquele que serve a Deus, que é obediente. Amém. Jesus vem e muda isso. Ele chama seu discípulo para o Monte das Oliveiras, senta no monte e chama o seu discípulo e fala assim: gente, bem-aventurado os que choram. Bem-aventurados os perseguidos, bem-aventurados os pobres,
Bem-aventurado aquele que sofre porque não consegue justiça. Bem-aventurados sois vós. Jesus muda esse contexto, Jesus muda isso. Ele fala o seguinte, que a bem-aventurança do homem não baseia-se em coisas materiais, mas a bem-aventurança do homem, ela está firmada nas coisas espirituais. Se o seu pensamento está em Deus, e se as suas prioridades estão em Deus, você, segundo Jesus, é um bem-aventurado. Mas pastor, mas eu tenho tudo, eu faço tudo para Deus, eu acordo cedo, eu leio a Bíblia, eu dou oferta, sabe o que acontece comigo? Não, fiquei desempregado, fiquei doente, fiquei o quê? Bem-aventurado. É um negócio assim meio tribulado, né? Vamos citar uns homens do Antigo Testamento que você entenda que é bem-aventurado ou abençoado no Antigo Testamento. Abraão, Davi, Jó, José, era abençoado demais, não era? Misericórdia. Salomão, era abençoado? Isaac, Jacó. Por que vocês estão falando que eles eram abençoados? Porque quando Isaac cavava um poço que o pessoal tampava, o que acontecia? Outro poço, aleluia. Porque quando Abraão pisava, era dele. Por que Josué era abençoado? Onde você for, eu irei contigo, meu filho. Não tema nem te espante, porque vai quebrar, desculpa a expressão, quebrar geral, vai quebrar muro, você vai vencer. Faltou Moisés, né? Poxa vida. Vamos para o Novo Testamento. Cite um homem abençoado no Novo Testamento, é claro, exceto Jesus. Pedro, João, Paulo, eram abençoados? Eram abençoados? Pedro, citado pelo irmão Daniel, não foi isso, Daniel? Pedro foi perseguido, preso por Roma e condenado à morte. E a sentença dele era a crucificação. Ele então fala assim, olha, me crucifique de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de ser crucificado igual a Jesus. Morre crucificado. Paulo é o homem abençoado. Quando eu leio aquele currículo do apóstolo Paulo, eu fico até com medo. Já passei por naufrágio, fome, nudez, perigo, espada, açoite. Olha que currículo. Aí no final ele fala assim, mas essa leve e momentânea tribulação produz para mim um gozo de eterna excelência. Gente, uma dor de cabeça me atribula. Aí você vê João, né? Quem citou João aqui? Foi o senhor? João, você também. João, né, o apóstolo do amor, um jovenzinho que começou a seguir Jesus, nem casou, por amor a Jesus, e cuidou de Maria. Depois que Maria bate as botas, então ele sai de Jerusalém, começa a fazer obra missionária, já velho por causa disso, por obedecer uma ordem de Jesus. Ele ficou lá, depois ele começa a seguir, vai para Éfeso, se torna supervisor da igreja de Éfeso, é perseguido, vai para a ilha de Pátimos, é condenado, não sei o que, jogam ele dentro do latão, com óleo fervendo, tiram, põem de novo, batem, matam. Mata é exagero, que ele não morreu de forma natural, mas fazem tudo com ele. Abençoado? E agora? Comparando o Antigo Testamento com o Novo Testamento, quem é abençoado? Esse é o problema. É que hoje se usa a expressão a bênção somente para a matéria, somente para o físico. E a bênção de Deus, ela está além disso, ela transcende isso, ela está acima dos limites humanos. Existe uma pessoa abençoada na alma, e você nem sabe.
Agora, alguém aqui já recebeu, já foi amaldiçoado por palavra de alguém? Já? Só 3 pessoas, né? Alguém aqui já participou de algum tipo de reunião mística ou espiritualista, em que falaram assim, olha, você tem que dedicar você ao santo tal, não sei o quê, porque você é da entidade tal, não? A senhora? Mais alguém? Não? Alguém aqui já foi vítima do olho gordo? Da sogra? Alguém aqui já foi vítima aqui, da garrafa com sal? Do gato preto sexta-feira? Da escada? Da lua cheia? Hã? Quebrar o espelho? Quem bateu na madeira 3 vezes? Queima ela, Jesus. Quando eu era criança, eu não sei se aqui vocês conhecem aquele passarinho por cambaxirra, não sei, é um passarinho pequenininho, bem pequenininho mesmo, menor que uma rolinha, né? Menorzinho. E todo mundo falava quando era pequeno que quem matasse aquela cambaxirra tinha 7 anos de azar. Eu ficava olhando para aquele bicho e falei, gente, será que é verdade? Mas, né, eu ficava com medo, poxa vida, né? Imagina, 7 anos de azar, é um negócio sério. Teve um dia que eu não aguentei a tentação. Tinha um grupo lá de cambaxirra no quintal lá, que ele andava assim quase que em bandos. Eu olhei, pensei, pastor falou que sobre mim não vale nem maldição nem encantamento. Vamos ver isso agora. E matei uma cambaxirra, irmãos. Quando a bichinha caiu durinha, eu peguei ela assim, fiquei, e agora? Não sabia da madeira ainda, porque se eu soubesse teria corrido. Mas o pessoal tinha me falado que se fosse para debaixo da mesa, muita coisa acontecia. Maldição. Maldição por palavras, maldição porque fez alguma coisa. Eu queria que você entendesse que tem uma grande diferença entre maldição e consequência. A maldição que por alguma razão foi lançada, você vai entender mais à frente o que acontece com ela. Mas consequências de atitude vão te acompanhar, vão me acompanhar, não tem jeito. Consequência de opiniões, consequência de propostas pessoais, de decisões pessoais, elas vão nos acompanhar. Não confunda isso. Vamos ver então o que Jesus faz com essas maldições, o que Ele fez na nossa vida com relação a isso. Pode passar aí, por favor. Carta aos Romanos 8:1. O apóstolo Paulo fala. Vamos ler juntos? Portanto, vamos repetir a parte inicial. Portanto, agora, o que quer dizer nenhuma? Nenhuma. Não precisa botar uma linha com cuspe na tua testa. Nenhuma. Não, mas foi lá no passado, meu avô falhou, eu tenho que voltar na 3ª geração. Nenhuma. Não, mas a minha vizinha, ela tem lá um galo macumbeiro e o galo, nenhuma. Não, mas sinceramente disseram que, sabe, veio um moço aqui, foi lá na minha casa, sabia que tem maldição de crente, né? É verdade, sabia disso? Mais ou menos assim a maldição de crente. Quem aqui está namorando, diga amém. Se eu pegar na rua, mais ou menos assim, a menina estava noiva e tal, o menino da igreja, aí ela chegava num culto, normalmente num culto de oração, porque quando está para casar, irmão, é uma luta. Como o jovem ora, meu Jesus amado,
é oração, o jovem emagrece, faz jejum e tal. Aí a menina chegava lá, e quando ela chegava para orar, todo mundo sabia que ela estava noiva, e começava. Quando a jovem entrou aqui, chega, arrepiou. Eu vi você com vestido de noiva preto. Eu vi. E quando você entrava na igreja, meu Deus, a sua aliança também era preta. Eu quero dizer para você, e a jovem ficava, oh Deus, o que é isso? Isso é laço. Ai de ti. Meu irmão, a jovem sai de lá tribulada. É verdade. Pessoas chegavam, compravam um carro, né, irmãos, com tanta luta. Na época, Fusca em Brasília, com tanta luta. Brasília que era bom, que o motor era dentro, né? A mãe ia falando, você nem ouvia por causa do barulho. Aí você no final você fazia e ia embora. Mas eu comprava com tanta dificuldade o carro, e quando chegava na igreja, irmão, comprei um carro. Irmãos, eu tive um sonho, que um carro capotava. Seu carro é branco? Não, é azul, esse mesmo azul. A maioria das profecias são assim, sabia? Era maldição, e o crente ficava atribulado, irmão. Ele já guardava o carro em casa, a menina ficava, meu Deus, caso não caso, por causa dessas coisas, essas palavras de maldição. Nenhuma. Se você está em Cristo Jesus, nenhuma maldição. Dá para você compreender a grandeza dessa palavra? Nenhuma. Por quê? Porque lá na cruz Jesus falou o quê? Está consumado. Aleluia, está consumado. A partir de agora, aquele que vem a mim, irmão, esse que vem a mim está sobre os meus cuidados. E agora nenhuma condenação há para aquele que está comigo. Outro versículo, por favor. Vou cantar um corinho aqui. Vamos agora entender por que alguns estão na igreja, mas ainda carregam esse negócio de maldição. João 8,32. Conhecereis, e a verdade, mais uma vez, conhecereis, e a verdade. Por que muitos crentes hoje têm que passar na corrente dos 318? Por que muitos crentes hoje têm que fazer quebra de maldição na sexta-feira, um mês todo? Por que muitos crentes, quando passam pelo meio da rua e alguém fala assim, olha, fizeram um trabalho para você no cemitério, esse crente, ele entra em depressão? A Bíblia é clara. Porque ele ainda não conheceu a verdade. Gálatas capítulo 4. Eu não coloquei aqui, eu vou somente citar o texto. Diz assim o apóstolo Paulo aos crentes da Galácia. Não Galáxia, né? Galácia. Em todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo. Mesmo sendo senhor de tudo, vive debaixo de tutores e curadores. Eu vou repetir o que o apóstolo Paulo fala. Quando o herdeiro é menino, em nada difere do servo. O que ele está dizendo para nós? Que aquele que aceitou a Jesus, mas continua um menino, ele continua escravo. Aquele que aceita Jesus, mas não estuda, não conhece a Deus, não conhece a verdade, ele continua escravo. E cá entre nós, a escravidão do homem hoje, espiritual, é vantajosa.
Porque existem duas formas eficazes de tirar o dinheiro do povo. Primeiro, a ganância. Se você der 5, ganha 10, se você der 10, dá 200, ganância. Aí quem escuta quer ganhar, quem fala quer ganhar, útil, agradável, vamos embora. Outra arma eficaz, o medo. Se você não tocar nessa espada aqui, nesse gigante que está aqui, se você não tocar trombeta, se você não comprar arruda, se você não levar flor, se você, medo. E as pessoas, por serem meninos, continuam como servos, como escravos. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O problema é que conhecer a verdade demanda esforço, requer esforço, dedicação, leitura, estar aqui aprendendo. E as outras coisas são mais fáceis, né? Qual é mais difícil? Orar ou pedir para alguém orar por nós? É mais difícil pedir para alguém orar? Porque pedir para orar, né? Irmãos, aleluia. Em 2019 nós vamos a Israel. Quem recebe essa palavra, diga amém. Nós vamos a Israel em 2019. E eu quero vos dizer que subirei eu o Monte Sinai, no beneplácito da glória de Deus, no limiar do nascer do sol, onde no altar que Deus falou frente a frente com o varão Moisés, estarei eu com o joelho dobrado em cima do seu pedido de oração. E se você quiser, traga o seu pedido de oração, porque a fogueira será santa. Então você traz para mim, mas espera aí. Não é assim não. Tudo tem que ter um sacrifício. É mesmo? Qual o sacrifício? Qual é o sacrifício? Eu vou lá, irmão. Eu vou jejuar. Tem que ter seu sacrifício. E as pessoas preferem pagar do que fazer. É como você tem um quintal na sua casa. Quando podemos, nós pagamos. Porque capinar é difícil, né, irmão? Capinar não é de Deus. É um negócio trabalhoso. Se você puder, você não paga? Mas quando você não pode pagar, você faz. Enquanto o herdeiro for menino, em nada difere do servo. Mas conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade, você vai entender que a tua bênção não depende de mim, que a tua bênção está nas mãos de Deus, que por coincidência, pastor, que isso? É porque tem gente que não sabe ainda, ele está aqui nessa noite. Você não depende de mim, nem do momento final da oração. Você não conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Pastor, mas eu fui na igreja X, pastor, e viram em cima de mim vários encostos. O meu primo, por favor, o nosso objetivo aqui nessa palestra não é falar mal de A, B ou X, não. Eu não estou preocupado com a outra igreja, estou preocupado com você que é membro dessa igreja. O meu pensamento é orientar você, tá bom? Não sinta assim, por favor, o pastor está acusando, não. Eu estou cuidando de você. Se a pessoa está na outra igreja tem isso, ela está lá, amém. Se ela entende, eu estou ensinando você que é membro dessa igreja. Eu não posso também, por favor, interferir, né? Mas o meu primo foi ordenado a pastor muito novinho, e ele convidou a família, né? E convidando a família, é claro que eu fui obrigado a ir. E lá na igreja, lá, o pastor falou assim, vamos dar as mãos aqui agora. Aí demos as mãos lá, né? Todo mundo, aí o pastor falou assim, começa a invocar agora. Eu falei, que isso? Aí começa a invocar, eu falei, isso deve ser Deus, né? Não, eu falei, como assim? Aí meu primo Davi falou assim, pombagira, trancal. Eu falei, eu? Começa a invocar aí. Vem, não, eu falei, que isso, rapaz?
Não, vem. Aí o pessoal do meu lado, vem onde você estiver escondido, tranca o carro, tá doido. Peguei a mão do fulano aqui, peguei a mão do outro, botei assim, quase que amarrei. Saí, fui lá pro banheiro, o moço veio atrás de mim, você está fugindo da oração? Tô. Dessa oração aí eu tô. Não, é porque quando chegou lá na igreja, eu estava vendo um vídeo de um colega meu agora, que ele não esteja vendo. Ele fez um culto de libertação na igreja dele, aleluia. Aí fez uma fileira de pessoas, aí tinha uma senhora lá na frente, né? Aí ele olhou para a senhora assim e falou assim: a senhora não está se sentindo bem. Aí ela olhou para ele assim: não é verdade? Ela: achei aquilo tão engraçado. Aí ele botou a mão na cabeça dela e ficou empurrando assim para trás. E a irmã: vai, meu Deus, já teria caído. Eu, do jeito que sou mole, né? Irmãos, não vale encantamento. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você pode entrar no centro, você pode entrar no meio, do lado, você pode ir em qualquer lugar, passar na esquina, pular. Deus é contigo. Você já comeu doce São Cosme e Damião? Não responda não, por favor. Teve uma festa no centro, lá perto de casa. Olha, gente, muita criança. Fernando sorriu, acho que o Fernando já comeu isso. Era muito bolo, doce e tal, e era uma festa lá para o tal do Herê, né? Entidade espírito de criança. Aí eu fiquei assim, meio daquelas criançadas passando com bolo, pipoca, biscoito, e eu lá assim, na cerca lá de casa, olhando aquelas crianças, com um olhar assim mais ou menos igual do Chaves, com fome. Aí passou um colega meu e falou assim: vambora, cara, vambora. Aí eu falei: não posso, rapaz, eu não posso nesse lugar, vambora. Você está com medo? Aí eu falei: não. Aí mexeu com brio, aí não. Aí falei: não, só porque você falou isso eu vou. Aí levantei e fui. Aí tinha um portão assim, né, um portão. A dona da casa chamava-se Dona Lídia, ela já faleceu, ela era a dona lá do expediente. E ela estava na varanda da casa dela, engateando como um neném com a chupeta na boca. E ela falava igual criança, sabe, um negócio assim. Aí meus colegas entraram, eu parei assim, fiquei lá de fora. Meus colegas entraram, pegaram o bolo, não sei o que. Aí um moço lá dentro, vestido de branco: vem cá você. Eu falei: vou, não vou e tal. Aí ele mostrou para mim o bolo na mão dele, eu falei: eu vou. Entrei. Quando eu passei do portão, a Dona Lídia com neném, sem neném, ela salgateando. Já viu desenho animado, quando dá para você ver os pezinhos correndo? Sem exagero. Aquela foi lá para trás. Aí eu parei assim, antes de pegar o bolo, né, já estava com a mãozinha assim. Aí a Dona Lídia gritou lá de trás: põe ele para fora. Ele não pode entrar aqui. Por quê? Porque ele veio acompanhado. Aí o moço: não posso te dar. Eu voltei para casa. Por quê, irmãos? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Onde você estiver, Jesus vai estar com você. Onde você estiver presente, Deus vai estar com você, porque Jesus tirou toda a maldição da sua vida. E por último, eu gosto demais desse texto aí, porque esse texto me emociona quando eu leio ele, porque lembro de mim. O texto, vamos ler juntos? Assim as coisas velhas, e tudo se fez novo. Se havia maldição na sua família, porque todo mundo era bêbado, passou. Se havia maldição na sua família, que ninguém ficava casado, todo mundo separava, passou. Se havia maldição na sua família, que todo mundo morria canceroso, passou. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Porque agora você está em Cristo Jesus, o nosso Senhor.
Coloco perante vocês a bênção e a maldição. Escolha, pois, a bênção. O que é a bênção? Ser obediente ao Senhor, ser fiel a Deus, ser fiel à sua palavra, ser fiel aos mandamentos de Deus, e as bênçãos do Senhor vão acompanhar você. E para eu concluir de fato e de verdade, eu gosto de um texto quando Jesus fala assim: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, e os sinais acompanharão vocês, e os sinais seguirão vocês. Se beberes alguma coisa mortífera, não lhe fará mal nenhum. Se tiver endemoniado, você vai expulsar o demônio. Se tiver enfermo, e porão a mão sobre os enfermos, e eles serão curados. Consequência da obediência. Então, resumindo a nossa palavra aqui hoje, bênção e maldição está presa a uma única palavra: obediência a Deus. Se você é fiel a Deus, você é abençoado. Você não precisa pagar pela sua bênção, você não precisa fazer nenhum sacrifício pela sua bênção, porque Jesus já fez o sacrifício por você. Ele te abençoa, Ele é bom, Ele é maravilhoso, Ele é perdoador, não é? Então todo aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Vamos ficar de pé, irmãos? Música para cantar hoje. Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça, abençoar. Conhece mesmo? Vamos de novo. Não vou calar, vou profetizar, manifestar a graça, sobre nenhuma te alcançará. Sei que Deus nunca secarão. Você notou que uma das palavras é maldição por palavras, né? Quando alguém professa maldição. Mas também existe a bênção. E eu queria, já estamos encerrando, eu tenho ainda 4 minutinhos, dizer para você que é muito importante você abençoar o seu filho. É muito importante. E é muito importante você pedir a bênção do seu pai. É muito importante. Quando eu vejo na Bíblia Sagrada, quando Davi chama o seu filho Salomão e o abençoa. Quando Jacó chama os seus filhos e os abençoa. Quando alguém chega para você e fala assim: Deus te abençoe. Isso é muito importante. Abençoe o seu filho sempre. Quando ele sair de casa, quando ele falar assim: tchau pai, tchau mãe, fale para ele: Deus te abençoe. Você está dizendo: Deus vai te acompanhar no seu dia. Quando você chegar em casa, né, meio cansado, esgotado, desanimado, você filho, né, que tem o privilégio de ter o pai ainda, chega em casa e fala: pai, sua bênção. E quando o pai fala para você: Deus te abençoe, ele está dizendo que haja paz no seu coração, que haja renovo no seu coração. Abençoe pessoas, abençoe vidas, abençoe seus filhos. Por favor, faça isso. Vivemos um mundo tão difícil, um Brasil tão impossível, né? Qual é a expectativa que temos para nossas crianças? Como o nosso adversário está investindo nas nossas crianças? Vamos abençoar nossos filhos.
E agora vamos abençoar uns os outros. Vamos fazer isso? Vamos cantar mais uma vez? Quem pode cantar aqui essa música para mim? Amém. Está chegando o pessoal do louvor aqui. Mas é para você abençoar mesmo, viu? Não é para você falar assim, Deus te abençoe, some da minha frente. Não é isso não. É para você abençoar de coração, falar, Jesus te abençoe. O meu pedido hoje, irmãos, a Deus, é que você saia daqui hoje abençoado, ricamente abençoado por Deus. Vamos cantar? Eu peço você que você saia do lugar, se possível. Se você está com o filho, com a mãe, você vai abraçar o com o pai, vai falar, olha, Deus te abençoe, Deus é contigo. Essa mesmo. Pode ser? Sobre sua vida vou profetizar, nenhuma maldição abençoe a pessoa que está do seu lado aí. te alcançará. Sei que Deus tem pra ti um manancial Cujas águas nunca secarão. sei que Deus tem pra ti um manancial, cujas águas Nunca secarão. Calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça. e abençoar a quem Deus quer libertar. Não Vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça. E Deus abençoe, abençoar a quem Deus quer libertar. sobre sua vida vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. sei que Deus tem pra ti um manancial. Cujas águas nunca secarão. Aleluia! Portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, nenhuma condenação há sobre a tua vida. Ó Deus, nós te louvamos, Senhor, por esta reunião, nós te glorificamos porque sairemos daqui entendendo que na cruz, que no teu sacrifício e pelo teu sacrifício, nós somos livres de toda condenação, de toda maldição, porque em ti, Senhor, somos mais, muito mais do que vencedores. Ó Deus, leva-nos em paz, dá-nos uma noite abençoada por ti, nós te agradecemos, em nome de Jesus, amém e amém. Boa noite, irmãos, vão em paz, que Deus vos abençoe, rica e abundantemente.